pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para gravar mais um MD Ensino Cast. E hoje a gente está aqui com uma convidada mais do que especial, minha amiga, minha colega, minha parceira de plantão. Estamos aqui com a doutora Letícia Barbosa Busato. Ela que é formada na UVV como médica, é clínica pelo SUS São Paulo, pneumologista pela Unifesp, esposa do Guilherme, grande Guilherme, neurologista também, que já passou por aqui também, nosso parceiro. Plantonista do Hospital Santa Rita, atende Vitória, Vila Velha, Colatina, enfim, um amplo currículo, tá aqui pra gente pra falar sobre asma e DPOC no paciente grave. Bem-vinda, Lê. Obrigada, Ju, é um prazer estar de volta aqui. Já tive aqui em outra oportunidade, né, com a Érica, falando um pouquinho sobre asma, mas é um prazer estar de volta, poder contribuir aqui um pouco com a AMD. Ai, que bom, estamos felizes em te receber aqui, tá, Lê? Bom, hoje a gente vai falar de asma e DPOC mais focado no paciente grave, que é o que a gente tem aqui na MD Ensino, nosso foco é mais no paciente grave. Então, a gente vai tentar ajudar vocês um pouquinho com umas dicas no manejo desse paciente, e seja ele na sala de emergência, seja na UTI, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pra gente começar do começo, vamos pensar no paciente que chega no pronto-socorro com aquela história bem clássica, né? Já previamente asmático, com dispneia, sibilância. Quais são as primeiras condutas, quais os primeiros manejos desse paciente? Sim. Então, Ju, no paciente asmático, né, a gente tem sempre que, num quadro de crise, exacerbação, né, do quadro de asma, a gente precisa avaliar se essa crise é uma crise leve, moderada ou grave. Ou seja, a gente vai avaliar alguns parâmetros nesse paciente. Quanto está a frequência respiratória dele, se ele consegue falar frases completas, se ele tem algum sinal de esforço respiratório com uso de musculatura acessória, a saturação desse paciente, né? Isso vai direcionar a gente, assim, os quadros mais graves com certeza vão ser direcionados inicialmente para a sala de emergência, para serem avaliados rapidamente, né? E ter um tratamento priorizado. Nos pacientes mais leves, né? E nos graves também, a gente tem que pensar que a asma é uma doença inflamatória. Então, a gente, além do broncodilatador, né, o salbutamol, no caso, mais conhecido pela gente, a gente tem que pensar em fazer um corticoide junto. Num quadro muito leve, né, aquele paciente que veio com sibilo e tal, não tem sinais de fadiga respiratória nem nada, a gente pode, até esse paciente em casa, pode tentar fazer esse resgate com a própria medicação de uso contínuo dele. A gente, atualmente, o Gina fala que toda medicação de resgate, né, a gente tem que fazer o broncodilatador de curta duração junto com um corticoide inalatório, porque senão a gente abre aquela via aérea, mas não tira a inflamação. E se o paciente já usa medicação de longa duração, o formoterol é o broncodilatador de escolha para fazer essa terapia de resgate com a mesma medicação que ele usa de manutenção. E voltando para o pronto-socorro, né, a gente vai avaliar esse paciente, fazer broncodilatação, então salbutamol. Se ele tiver com um padrão respiratório mais difícil, a gente pode lançar a mão do espaçador para poder ajudar esse paciente a fazer a inalação de forma correta, porque às vezes é muito difícil, né, o paciente conseguir conciliar ali o disparo do jato com a inalação profunda, segurar, então na hora que tá ali com a frequência respiratória mais aumentada ele não consegue. E a gente geralmente também faz corticoide oral. Prednisona, os estudos não mostram diferença de corticoide oral para endovenoso e o tempo ali é de 5 a 7 dias. Tá? Entendi. 40 a 60 miligramas no adulto. E a dose do salbutamol é quantas precisar? De 4 a 10 jatos, de 20 minutos na primeira hora. A gente precisa reavaliar esse paciente. E aí, nos pacientes que não respondem, né? Aí a gente pode lançar a mão do ipratrópio, que o Gina traz como um segundo passo, mas às vezes a gente acaba fazendo junto. E também, nos casos mais graves, a gente pode lançar a mão do sulfato de magnésio, né? Mas aí já são quadros mais, pacientes mais graves mesmo. Entendi. E esse sulfato de magnésio funciona? A minha sensação é que não funciona. Funciona. Estabiliza a membrana do mastócito, para de liberar histamina. Ai, que legal. E Olê, em relação ao paciente que é DPOC, esse manejo ele vai mudar muito? Tem muita diferença? Na sala de emergência, não. O que vai mudar mais é em relação à terapia de resgate com VNI, por exemplo. O BiPAP,
paciente, a gente sabe que o paciente DPOC, ele vai responder muito melhor a VNI do que o paciente asmático. A gente não deve retardar um tubo no paciente asmático tentando fazer VNI, né? Em vista que o paciente DPOC, ele com a VNI, ele responde muito bem, muitos tubos são evitados exatamente por conta da VNI. Mas a terapia de resgate é praticamente a mesma, assim, broncodilatador, né, de curta duração, sabutamol, a mesma dosagem, e o corticoide, aí vai depender, oral ou endovenoso, tanto faz, se tiver a via interal, né, a via oral disponível, a gente pode usar a via oral. Entendi. Olê, no mercado tá faltando fenoterol, não tá produzindo mais, não tem um negócio Então, assim? o Berotec, Famoso não Berotec. não tem mais no Brasil, mas existe o fenoterol ainda. Encontra o Berotec de spray, dá pra comprar, só que o de gotinha, né, que igual faz junto com a Atrovent, realmente, a marca Berotec não tem mais, mas tá muito difícil mesmo. Mas existe algum que é em gotas? Pra Não. fazer na debulização, não? Não, Se só o o paciente Ipratrópio. não conseguir puxar, tem que ser Com espaçador. com espaçador. Exato. Porque existem muitos serviços também que tem dificuldade de ter espaçador também, né? Tem. Existe e, como eu fiz clínica médica no SUS São Paulo, foi, assim, era um hospital que muitas vezes faltavam muitas coisas. Tem algumas gambiarras da internet aí que você pega um frasco de soro fisiológico, corta ele, acopla a bombinha e é aquilo ali que vai ser o espaçador do seu paciente. É isso aí. Você tem que dar um jeito. Medicina raiz, né? Raiz de guerra. Tá. Lê, em relação ao DPOC, muitos pacientes também às vezes não têm diagnóstico, né? Às vezes pacientes moram no interior, não têm muito acesso a serviço de saúde e acabam histórias de carga tabágica muito alta, às vezes ficam meio largados no serviço de saúde e não tem esse diagnóstico. E ele pode chegar também para você numa crise só com essa história aí prévia de tabagismo ou de contato com fogão a lenha, né? É possível a gente, em sala de emergência, fazer esse diagnóstico mais presumível? Existe essa entidade aí, né, o DPOC presumido. Nesse paciente que tem uma carga tabágica mais alta, você pode tratar como ali num primeiro momento. Mas a gente não deve, em hipótese nenhuma, iniciar uma broncodilatação de longa duração, né, Alenia ou outras medicações a longo prazo, sem ter uma comprovação da obstrução no fluxo aéreo desse paciente, sem a espirometria. A gente sabe que só o histórico de tabagismo, ele não é patognomônico, assim, do diagnóstico de DPOC. Às vezes, a tomografia já tem muito enfisema, muita doença de via aérea, a carga tabágica muito alta, já tinha muito sintoma antes, aí fala um pouco mais a favor. Mas sem a espirometria, a gente não pode colocar a mão no fogo que esse paciente tem obstrução ao fluxo. Mas eu posso fazer broncodilatador da mesma forma? Pode. Você vai tratar esse broncoespasmo da mesma forma. Só depois, né, o tratamento assim, vou deixar por 1 mês esse tratamento. Ok, depois disso, não. A gente sabe que desses pacientes de DPOC presumido, só 1/3 desses pacientes, depois que vão de alta, chegam a fazer espirometria, e desses que fazem, apenas 1/3 deles tem realmente obstrução ao fluxo aéreo. Então, assim, ideal é não iniciar nenhuma medicação de longo tratamento, né? Se não tiver uma comprovação que ele tem DPOC, que é ali a espirometria que vai dar esse diagnóstico pra gente. Que legal. Que legal. Em relação ao uso do corticoide, Lê, você falou aí que você costuma usar. E aí, tanto o inalatório quanto o via oral ou venoso, né? Existe alguma preferência em relação ao venoso? O tipo de corticoide? Eu posso fazer metilpred, hidrocortisona? Não tem. Nem oral. Também tem estudos que falam que dexametasona é equivalente. Tá? O predsim. A prednisona, exatamente. Endovenoso tanto faz também. Em relação ao corticoide inalatório, ele é a base do tratamento da asma, né? Já em relação ao DPOC, a gente só vai usar em pacientes muito selecionados, que é aquele grupo de exacerbador com eosinófilo acima de 300, que teve internação por pneumonia no último ano. Então, assim, é um grupo selecionado de pacientes que a gente vai fazer o corticoide inalatório.
Entendi. É diferente pro E aí, na DPOC e pra crise asma. também, eu posso começar o inalatório. Pro DPOC, não. DPOC Só broncodilatador Só mesmo. broncodilatador. Aí LABA e LAMA, ou os dois E na juntos. asma começa. Na asma, de preferência, se ele já usava, aí tem que ver se vai ter que aumentar a dose que ele já estava usando, né? A gente tem que sempre ver por que esse paciente exacerbou, na verdade, né? Que vai ajudar no nosso tratamento dessa exacerbação. Ah, ele exacerbou porque tá com uma infecção viral? Então, o tratamento é Tá com uma infecção bacteriana, uma pneumonia? O tratamento vai incluir antibiótico. Ah, um TEP. DPOC tem muito TEP. Muitas vezes o paciente DPOC exacerba por um TEP. Então, a gente tem que sempre que pensar em TEP para esses pacientes. Então, ou foi uma omissão de dose, o paciente asmático esqueceu de tomar a bombinha e aí exacerbou, isso tudo vai definir pra gente o tratamento. Se ele estava esquecendo de tomar a bombinha, a gente não vai precisar aumentar, só vai precisar orientar a importância desse paciente seguir corretamente essa prescrição. Entendi. E tá. Agora focando no paciente grave, que tá internado já na UTI, às vezes tratando uma pneumonia que descompensou, ou até mesmo o paciente já internado, assim. Qual que é o papel dos broncodilatadores em paciente na UTI? Então, vai depender, assim, qualquer pneumonia, né, pode gerar uma bronquite, uma inflamação ali transitória da via aérea. E esse paciente pode evoluir com broncoespasmo. O broncoespasmo é uma complicação respiratória que pode acontecer em qualquer pessoa, ainda mais durante esses processos. E a gente vai ter que tratar. Ideal, fazer o tratamento ali na hora. A gente pode lançar a mão de um broncodilatador de longa duração com corticoide inalatório nesse paciente. Ou então, dependendo da disponibilidade do local, né? A gente fazer só o broncodilatador de curta duração e corticoide oral ou endovenoso, dependendo, né? Às vezes o paciente está entubado, então, ou tá em choque refratário, né? Então, não tá usando a via interal. Aí a gente faz a via endovenosa. O corticoide, ele parece ter um papel muito importante pro pulmão, né? Saiu um trabalho recente, né? Do uso de corticoide para pneumonia comunitária. Uhum. E, assim, que mudou a nossa conduta até lá na UTI. Então, sim. O corticoide, ele parece realmente pro pulmão ser muito bom. Você com pneumo... A gente fala que gosta, mas a gente não prescreve, assim, a torta e a direita, né? Porque todo remédio, ele tem os efeitos colaterais. Então, é uma faca ali de 2 gumes. Ele melhora para um lado, mas para o outro lado tem descontrole glicêmico, descontrole pressórico, né? Tem muito alteração do metabolismo do cálcio, né? Doença mineral óssea. Então, a gente tem que estar sempre atento, assim. Sempre pesar o risco-benefício desse corticoide e fazer o menor tempo possível. Não deixar, assim, por um longo período. Tá. Esse paciente da UTI fazendo broncoespasmo, assim, sempre que ele tá sibilando, normalmente é broncoespasmo. Existem outros diagnósticos além do sibilo, né? Na verdade é o contrário, né? Além do sibilo, além do broncoespasmo. Existe, assim, nem tudo que sibila é asma, né? Existe broncoespasmo, pode ser congestão pulmonar, então o paciente que está internado, né, recebendo soro ali, às vezes, vários litros ao dia, às vezes na enfermaria, às vezes cada dia um profissional passando visita e fica aquela prescrição lá, um soro fisiológico de 500, 4 vezes ao dia, então o paciente, coração não aguenta, encharca, corpo estranho, secreção, isso tudo pode gerar broncoespasmo. Broncoespasmo não, sibilo, na verdade, né? Às vezes até tumor endobrônquico também pode gerar sibilo. Aí a gente vai ter que avaliar o paciente ali no momento, né? Qual caixinha, assim, ele se enquadra mais. E não necessariamente também o broncodilatador vai fazer exatamente. Um tumor ali, coitado do broncodilatador. A gente tem sempre que pesar assim, foi súbito, é bilateral, é unilateral, isso tudo vai pesar pra gente o exame físico que vai mostrar. A gente tava com um paciente ontem, o paciente do box 2, ele tava muito desconfortável e um sibilo meio diferente, sabe? Ele sibilava no expiratório, mas era um sibilo, parecia um sopro tubário. Ele assim... E aí...
nosso chefe, doutor Gabriel Rangel, deu excelente ideia a gente trocar a tráqueo. E a tráqueo veio, assim, horrível. Imagina. O buraco que tinha era o buraco que passava a cânula da aspiração. Nossa. E aí a gente trocou a tráqueo e realmente, assim, resolveu o problema. Não precisamos dar broncodilatador pra ele. Ele resolveu o problema mecânico, né? A gente trocou a traqueostomia dele e ele respondeu. Lê, pensando em casos mais graves, mais refratários, quais são as opções que a gente tem, tanto da asma quanto da DPOC? Na asma, como eu falei, a gente não opta tanto por insistir na VNI, né? A gente já pensa num tubo, também não precoce, a gente vai tentar fazer esse resgate desse paciente. Esse paciente tem que ser reavaliado em 1 hora, né? No pronto-socorro, na emergência. Você vai fazer toda a terapia inicial dele para fazer o tratamento do broncoespasmo e dele tem que ser reavaliado, né? Não deixar ele chegar numa insuficiência respiratória com fadiga de musculatura respiratória, porque esse paciente vai evoluir mal. Mas sempre o broncodilatador de curta duração, corticoide. Corticoide serve também para a gente evitar a recorrência desse broncoespasmo nos próximos dias. Então, não é tanto um efeito imediato, é um efeito mais a médio prazo ali, tá? Curto e médio prazo. No paciente DPOC a gente já pensa na VNI, a VNI salva muito. E broncodilatador também. O ipratrópio entra junto com o salbutamol para a gente tentar fazer uma broncodilatação por outros receptores, né, no pulmão. E basicamente isso. A aminofilina não se usa mais, nem teofilina. Nebulização. Mesmo? É parecido. Uhum. E são as xantinas, né? Então não se usa mais. Morfina, que as pessoas faziam subcutânea, só se faz se não tiver broncodilatador inalatório disponível, você não precisa fazer os dois, tá? E mesmo em refratariedade, pensando, né? E refratário, a gente pensar sempre no sulfato de magnésio, já numa terapia ali de resgate. E se refratária... Se ficar tudo refratário, aí intubação. Repete, E aí repete tudo intubado. No paciente asmático, a gente sempre tem que tomar cuidado, né, na intubação, que pode gerar um barotrauma, né, pode gerar pneumotórax, então ter cuidado com a pressão. Ventilar esses pacientes é muito difícil. É difícil. E ao contrário de achar que o tubo vai salvar ele, não, o tubo não vai tratar o paciente asmático. Você vai ter que usar o tubo para proteger aquela via aérea e ir fazendo broncodilatador até ele melhorar. Misericórdia. E o céu é o limite. E aí continua nessa dose que você falou de são 4 a 10 no tubo, geralmente, a gente faz o dobro. Porque perde pelo espaço morto. Verdade. Né? Então, sempre lembrar... geralmente não é a gente que faz, né? É fisioterapeuta ou técnico. Mas lembrar que o spray tem que sempre ser disparado na fase inspiratória, né? Senão você perde toda a dose. Então, se apertar na hora que tá expirando, você perde a dose. Verdade. Então, sempre fazer na fase inspiratória. E sempre usar o dispositivo correto. Tem algumas mandracarias que... Nossa, já vi de tudo. Mas tem dispositivo específico para acoplar o dispositivo de spray com o tubo, né? Então, sempre usar do jeito certo. E aí, Ponce continua fazendo de 20 em 20 minutos. Até ele sair ali do broncoespasmo. Entendi. E eu leio, na escolha da sedação desse paciente, existe alguns sedativos, né? Que são broncodilatadores. O que você... Sim, a gente sabe que principalmente o propofol e a ketamina, né, tem efeitos broncodilatadores. Pode-se priorizar essas doses, essas 2 drogas, né? Principalmente a ketamina ali, porque ela tem um efeito menos cardiodepressor, assim, dá menos efeito de hipotensão igual ao propofol, mas só. Nada a mais. E só dando uma pincelada, assim, em ventilação mecânica, sem entrar muito na ventilação. Outra aula. Mas só pra gente comentar aqui, que eu acho que também faz parte, né, que é importante. O que você acha que tem que tomar mais cuidado na ventilação desse paciente? Cuidado com a pressão. No paciente DPOC, cuidado com a hipercapnia, acidose respiratória, né? É um paciente, às vezes, já retentou, você não precisa tentar lavar ele a todo custo. Pode ser um pouco mais tolerante. E sempre tomar cuidado com barotrauma. Paciente com essas doenças obstrutivas, né? A gente tem que dar tempo
para ele desinsuflar, evitar ficar fazendo frequências respiratórias muito altas, porque você não dá tempo dele desinsuflar aquele pulmão. Então, você tá aumentando ali a pressão intrapulmonar e aumentando a chance de barotrauma, às vezes até um pneumotórax. Uhum. Então, E você tem alguma dica, assim, pra né, no manejo inicial ali, de como setar seu ventilador inicialmente? Porque, assim, os casos que eu já vi foi muito difícil de ventilar. É muito difícil. Não tem, assim, um valor fixo. Vai de cada paciente, tem que personalizar mesmo para cada paciente. Mas são doenças que é muito difícil de ventilar mesmo. Tem que ter o ventilador junto com medicação. Você não consegue tratar aquele broncoespasmo só com ventilador. Você gera mais malefício do que benefício. Então, a medicação tem que estar ali entrando junto e sentar a mão na broncodilatação. Porque se a gente for pensar bem, o broncoespasmo vai continuar ali, independente da presença do ventilador, vai só já dar pressão positiva, né? Lá pra brigar contra a pressão, né? A resistência daquela via aérea, tá? Em broncoespasmo, então, tem um diâmetro menor. Então, o ventilador tem que fazer uma pressão muito forte para abrir aquela via aérea. Então, eu acho que o maior cuidado é esse aí, cuidado com a pressão. Porque o risco de barotrauma, né, como você falou, é muito alto. E aí a gente fazer lesões nesse pulmão consequente da nossa intubação é pior ainda, né? Porque a gente tá só piorando o quadro e sem resolver o problema inicial. Então, exato. Realmente a intubação entraria mais como um caso mais refratário aí pra frente. Tá bom. Lê, em relação, esses pacientes têm muitas comorbidades e normalmente eles internam com quadros descompensados. Pode haver a possibilidade desse paciente, a gente não encontrar uma evidência do que esteja desencadeando ali essa descompensação. Ele descompensou por causa disso. Às vezes não tem um TEP evidente, não tem a pneumonia evidente. Pode ser uma descompensação meio sem causa aparente? Pode acontecer. Aí ficou como uma exacerbação mesmo, que às vezes as pessoas associam exacerbação com pneumonia no DPOC, e não é. A gente sabe que a pneumonia tem que formar a imagem lá, né? Se não tem pneumonia, não tem outros sinais de infecção, simplesmente chegou mais cansado, sibilando, mas não tem uma secreção em grande quantidade, não tem purulência, né, dessa secreção, não tem febre, não tem outros sintomas, não tem por que realmente a gente pensar em pneumonia. Ele exacerbou por algum motivo. Às vezes é do próprio fenótipo da doença dele, ser um exacerbador. Às vezes é aquela única exacerbação que ele teve no ano. Às vezes foi só uma mudança climática, se expôs a um ambiente com mais alérgenos ali, ele acabou descompensando. Na asma, a gente tem muita concomitância, né, com rinite. Então, às vezes o paciente estava com a rinite mais atacada, né, e aí descompensou da asma. O DPOC tem IC, pode ter IC, né, porque geralmente o DPOC foi tabagista, foi fumante, então ele provavelmente tem hipertensão, pode ter diabetes, pode ter uma insuficiência cardíaca, então ele pode descompensar também dessa insuficiência cardíaca, e às vezes até você ficar na dúvida, esse sibilo é congestão, é broncoespasmo, o VNI vai ajudar nas duas coisas, mas tem que direcionar bem qual é o perfil mais, tá congesto, não tá, edema. O DPOC, ele pode estar exacerbado ou descompensado? É a mesma coisa, é a mesma coisa. A descompensação é essa exacerbação, né? Na verdade, ao contrário. A exacerbação é essa mudança do padrão dele, porque toda doença respiratória, ela tem uma variabilidade ali ao longo do dia. De manhã a tosse dele é mais seca, à tarde mais produtiva, ou de manhã é mais produtiva, à tarde é mais seco, ele tem mais cansaço ali no final da tarde, mas todo dia é meio que parecido. E a exacerbação é quando tira o paciente dessa variabilidade dele normal do dia a dia e ele precisa mudar a terapia dele. Então, só aquela medicação que ele faz de uso contínuo já não tá sendo suficiente, ele tem que entrar com uma medicação a mais, ou tem que procurar o pronto-socorro, né? Uhum. Até pro DPOC também a gente tem classificações de grau de gravidade, escala de gravidade dessa exacerbação. Se é leve, se é moderada, se é grave, né? Uhum. Então... Olha, o DPOC, ele pode
exacerbar e tem alguns critérios, né, pra gente entender essa exacerbação, que é piora da secreção, dispneia e... Então, a gente tem os 3 sinais cardinais, né, de exacerbação do DPOC, que aí seria a piora da dispneia basal desse paciente, aumento da secreção da quantidade e piora da purulência. A secreção dele era esbranquiçada e agora tá verde. Era amarelada, agora tá verde. Ou ele não tinha secreção, né, e agora ele tá amarela. E aí, quando eu tenho esses critérios, eu tenho que iniciar a antibiótico terapia? Se tiver os 3. Se tiver os 3. Ou se tiver 2, sendo que um deles é a purulência. Do escarro. Do escarro, e exatamente. Aí eu inicio a antibiótico terapia. Existe... E eu preciso de ter imagem para iniciar esse antibiótico ou só os critérios Não precisa de clínicos? antibiótico, que a gente sabe que o DPOC, pela própria doença dele, ele já geralmente é colonizado, né, por algumas bactérias. E a gente sabe que, às vezes, para essa exacerbação, foi um desbalanço ali entre as bactérias que estão existindo nesse pulmão. Então, a gente entra com antibiótico, principalmente se tiver essa purulência na expectoração. E o antibiótico também tem que lembrar de cobertura de pseudomonas, não é isso? Exatamente, porque não são não são típicas, né, aquelas bactérias. A cobertura para pseudomonas, a gente sempre vai pensar naquele que usou antibiótico nos últimos 3 meses, né, 1 mês, e se ele usa corticoide de forma contínua, corticoide inalatório principalmente. Tá? Então necessariamente eu não tenho que cobrir Não pseudomonas. Necessariamente. Entendi. Para aquele DPOC leve, não. Entendi. Mesmo se seja, por exemplo, paciente grave que eu vou internar na UTI. Não necessariamente eu preciso cobrir Se ele não pseudomonas. usou antibiótico recente, se ele não usa corticoide inalatório de forma contínua, não precisa. Entendi. Nossa, ó. Aí, Luiz, tava sabendo dessa? Tá. Mas de qualquer forma, eu tenho que cobrir atípico? Tem. Tem que cobrir atípico. Não necessariamente pseudomonas. Exatamente. Nossa. Muito bom. Lê, pensando em ventilar, que eu lembrei de um negócio assim, ventilar esse paciente DPOC, ele faz um volume corrente muito grande, né? E eu lembro de já ter ventilado pacientes DPOC que você fica até assustado com o volume corrente que eles fazem. E aí? E aí, o que eu faço? Então, o que acontece? Durante a ventilação desses pacientes, a gente acaba abrindo áreas que, teoricamente, ele não usava, que não faziam troca gasosa, né? Áreas ali de enfisema, e áreas do pulmão que praticamente estavam constritas, né? O vaso estava constrito porque era uma área que já não funcionava corretamente. Na hora que a gente dava pressão positiva e oxigênio, né? FO2, essas áreas abrem. Então, a gente acaba fornecendo mais. Por isso, aí tá mais o cuidado com a hipercapnia. Porque aquelas áreas que não estavam ventiladas, agora vão começar a receber oxigênio e podem começar a acumular gás carbônico. E aí piorar a acidose metabólica, a acidose respiratória desse paciente. E normalmente esse paciente, pensando em oxigênio também, eles toleram saturações muito mais baixas, né? Exato. De 88 a 92 é a nossa meta. Também não deixar o paciente, né, menos do que 88, porque a gente está gerando risco para ele. E acima de 92 também não tem benefício. Sempre lembrar do risco de carbonarcose, né? Naqueles que não estão entubados, no caso. Quem está entubado, às vezes tá sedado, não necessariamente, mas cuidado com a carbonarcose, nem entubar o paciente com carbonarcose. Entendi. Tá. Lê, a fisiologia do paciente DPOC é um pouquinho diferente do da asma, né? Talvez isso interfira um pouquinho no nosso tratamento, porque imagino que no DPOC não tem tanta reatividade de vias aéreas, não é isso? Exatamente. No DPOC o problema principal ali vai ser tanto a troca gasosa quanto a obstrução ao fluxo, mas é uma obstrução permanente. Na asma, é uma obstrução reversível. Então, o paciente, quando ele está fora da crise de asma, a via aérea dele é normal. Então, se você tirar ele daquela crise de broncoespasmo, dá o corticoide, dá o broncodilatador, a via aérea dele vai voltar a ser normal, você vai conseguir ventilar ele normal. No DPOC, não. A obstrução ao fluxo dele é permanente. A gente tá pior durante uma exacerbação, mas mesmo quando a gente tira, né, dessa crise, ainda é muito difícil ventilar esse paciente. Entendi. Lê, em relação aos pacientes com DPOC e asma, é muito comum a gente ter hipertensão pulmonar. Ela acontece, muito comum não, né? Talvez não tão comum, mas pode acontecer.
Ela acontece nos dois da mesma forma? Acontece mais em um do que em outro? Não. DPOC a gente só vai ver paciente com hipertensão pulmonar puramente pelo DPOC se ele for muito hipoxêmico, hipoxemia crônica, que pode gerar hipertensão pulmonar. Ali naqueles grupos da hipertensão pulmonar do grupo 3, né? E aí o tratamento é o tratamento do DPOC e oxigênio nos casos indicados, né? Aquela oxigenoterapia prolongada domiciliar, que é o paciente que satura menos que 88, tem uma PO2 abaixo de 55 ou abaixo de 60 se ele já tiver outros sinais, corpo hormonal, hematócrito acima de 55 e congestão pulmonar, tá? E na asma não acontece? Não. Só se for por outra causa. Ele pode ter uma hipertensão pulmonar, que a hipertensão pulmonar tem muitas causas, né? Então, às vezes, ele tem asma e HIV, asma e uma esclerose sistêmica, asma e anemia falciforme. Então, assim, pode ser por outros motivos essa hipertensão pulmonar. Entendi. O paciente com DPOC, ele não vai reverter do quadro de DPOC, né? Então, assim, se o paciente... Indicação de uso de O2, às vezes, a gente... Na UTI, às vezes acontece da família, você, porque ele satura 80% em casa. Não. E assim, vive bem com esses 80%. Só que o paciente não vai melhorar, ele não vai saturar 89%, entendeu? Então ele teria indicação de O2 domiciliar, né? Então... se já veio de casa, assim, com esse relato da família, de uma hipoxemia mais crônica, provavelmente esse paciente vai ter indicação mesmo. Assim, raramente pode reverter com tratamento de broncodilatação, otimizar e tudo mais. Provavelmente não vai reverter. Mas o que às vezes acontece é que o paciente, durante uma exacerbação, ele precisa do oxigênio, a família fica ali super aflita, né? Vai precisar de oxigênio agora pro resto da vida. Não necessariamente. Às vezes ele sai do hospital ainda com indicação de O2 domiciliar, né? E isso vai ser reavaliado a nível ambulatorial. Ali, depois de 8, 12 semanas, é colhida uma nova gasometria, é visualizado a oximetria dele, né? A saturação, para ver se ele ainda mantém essa necessidade ou não. Isso é reavaliado periodicamente, né? Pela equipe que acompanha o oxigênio domiciliar. Entendi. Caminhando aqui já pra gente fechar aqui, Lê, as orientações, por exemplo, à família e a esse paciente que a gente pode fazer para evitar que ele reinterne, para evitar que ele volte, mandar parar de fumar. Sempre. Número 1 do tratamento, né, do paciente tabagista é parar de fumar. Tem tratamento, né, para essa cessação do tabagismo. É um trabalho multidisciplinar que a gente fala. Demanda de muito esforço do paciente também, dedicação, apoio familiar, apoio psicológico. Em casos indicados, tem medicação que a gente entra, mas tem que parar de fumar. E tentar de verdade, e entender a importância de parar de fumar. Outra coisa, o paciente DPOC, ele tem que estar com a caderneta vacinal atualizada, né? A gente sabe que é um paciente do grupo de risco, então ele tem que estar com a vacina de influenza em dia, que é da gripe, é da Covid, todas as doses, inclusive a bivalente, a vacina de tétano, né, que protege também contra a pertussis, que é a coqueluche, que no paciente DPOC pode gerar uma pneumonia grave, e também a vacina pneumocócica, a 13, né, no ambiente particular, privado, e a 23 no ambiente público. Zoster também está indicada para esses pacientes DPOC, e puxando para o paciente da asma, principalmente, a gente sabe que da gripe e Covid, tá? Show. A vacina da pneumonia também no paciente asmático, as zoster nem tanto, que são geralmente pacientes mais jovens. Legal. Tá? Legal. E lembrar que pode existir a associação também, DPOC e asma. Nossa senhora. Paciente que era sabidamente asmático na infância, história familiar de asma, e aí ou fuma por muito tempo, ou tem uma exposição ali a fogão a lenha, ou um soldador, tem DPOC por exposição ocupacional também, né? Tem vários subtipos de DPOC hoje em dia. E esse paciente evolui com um quadro que é uma mistura dos dois. Meu Deus, eu tô pensando em ventilar ele. Só isso que eu consigo pensar. Você vai brilhar, fica tranquila. Meu Deus. Lê, e quando encaminhar pra pneumo? Pra gente fechar? Quando eu passo seu contato? Então, o paciente tem sintoma respiratório, né? A partir do momento que esse paciente
O tabagista, ele tem que procurar um pneumologista, às vezes, ele quer parar de fumar, para ter esse auxílio, ou ele já tem sintomas respiratórios, dispneia, né, cansaço aos esforços, uma tosse crônica, chiado, todo ano ele tem uma pneumonia, uma internação por pneumonia, a gente tem que fazer essa investigação, investigar nódulo pulmonar também. Paciente asmático, né, precisa também do acompanhamento com pneumologista, mesmo estando bem controlado, eu não tenho crise há tantos anos. Mesmo assim, precisa do acompanhamento para estar com o plano de ação ali na cabeça, orientado do que fazer se tiver uma exacerbação, né? E fazer um acompanhamento a longo prazo também. Legal. Show de bola, Lê. Muito bom. Quer falar mais alguma coisa? Lembra aí de mais algum detalhe que queira aí contar pra gente? Algum paciente que te marcou e quer contar? Sempre os médicos são os piores. Pacientes médicos. É? Nossa, eu tenho várias pacientes asmáticas que são gravíssimas. Sério? Uhum. E tem dificuldade de aderir ao tratamento? Não, que tá fazendo tudo bonitinho, mas tá com broncodilatador lá no talo, corticoide oral. E estamos na luta. Mas tá dando certo. Vai dar certo. Tá dando certo. Lê, como é que faz pra te achar? Suas redes sociais? Eu anotei aqui o Instagram dela, @doutora Letícia Busato, com 2 T's, né? Quer falar onde você atende, seu contato, alguma coisa desse tipo? Você te acha no Instagram mesmo? Me acho no Instagram, mas eu atendo um consultório, tanto em Vila Velha quanto em Vitória, e em Colatina também. Eu vou 2 vezes por mês lá. Lá no interior atendo também. E se precisar de um neurologista junto também, tem o Gui, pode fazer. A gente faz um combo. Um combo, já vai tudo na mesma leva, né? Tá bom. Muito bom, Lê. Muito obrigada por ter vindo, ter aceitado esse convite, bater esse papo com você, contar umas fofocas. Muito obrigada. Por nada, o prazer foi meu. Até a próxima. Até a próxima, com certeza. Valeu, galera. Um abraço. Peraí, Luiz. Tem que falar das redes sociais. Caraca, já ia esquecer. Pessoal, falando das nossas redes sociais, vocês podem encontrar a gente no Instagram, @MDEnsino. Pode encontrar a gente no YouTube, @MDEnsino também. Pode encontrar a gente no Spotify, que é provavelmente por onde vocês estão escutando esse podcast. É MD, espaço, ensino, cast, tudo com espaço. O grupo no Telegram, que chama MD Ensino na Prática, um grupo que a gente traz casos reais do dia a dia, discute casos nas nossas dúvidas na beira do leito. É um canal muito legal, assim, nosso. E agora a nossa plataforma, mdensino.com. Lá dentro a gente lança tudo gratuito, diversos artigos todo dia, artigos comentados, dos mais diversos temas de paciente grave. E lá dentro agora a gente está com o MD Plus. É um curso com uma metodologia mais focada em tomadas de decisão. Então a gente vai bater nessa tecla o tempo todo, ajudar vocês a tomar decisão à beira-leito, porque nem sempre é fácil. Na verdade, na maioria das vezes é bem difícil. Tomar essa decisão mais assertiva, com maior segurança, e dar segurança para vocês para tomar essa decisão na beira do leito. Isso tudo tá lá na nossa plataforma www.mdensino.com. Muito obrigada, galera. Um abraço e até a próxima.